y siempre por su gracia. Hoy quería compartir un poco de esto que Dios ha hablado, pero también seguir la secuencia que ya han estudiado acá. Y una de las cosas sobre el cristianismo, sobre la vida cristiana, y que de cierta manera conecta con nosotros, es que dentro de todo lo que vivimos, dentro de la propuesta de Dios para nosotros, hay también algunas cosas que no Dios lo hace, pero nosotros mismos, o el contexto que estamos, o la cultura que estamos involucrados, nos engaña sobre la vida cristiana. Ustedes saben que en Latinoamérica tenemos mayormente dos estilos de cultura. Normalmente hablamos de tres bases culturales. Normalmente todas las culturas desarrollan-se alrededor del mundo basado en tres elementos: honor, poder y status. Son tres bases culturales. Cada cultura puede desarrollarse dentro de algún aspecto distinto, pero básicamente cada cultura está involucrada en uno de estos aspectos. Cuando miramos para Japón y toda esta cosa del otro lado del mundo, es muy fácil ver el tema de honor. El hombre falló, entonces él no tiene posibilidad de no hacer otra cosa que no quitar su propia vida. Y vemos esto en película y antiguamente era muy común, pero los índices muy altos de suicidio están conectados con esto. Un joven en Corea del Sur hoy en día difícilmente va a estudiar menos que 16 horas o 18 horas por día, porque él no puede ir malo en esto. Es una cultura de honor. En Latinoamérica estamos más conectados con elementos de poder y status. Yo soy del sur de Brasil, entonces acá de Rio Grande nos chamamos gaúchos, porque estamos conectados com a cultura gaúcha del triângulo que há acá abaixo em Latinoamérica, com Uruguai, conectando com o sur, com o interior também da Argentina, não tanto com Buenos Aires, pero conectando com nós de Rio Grande do Sul, e há um triângulo de los gauchos. E nossa cultura está muito conectada com poder. Nossa cultura está muito basada em hechos de poder. Temos dificuldade dentro de nossa cultura de admitir e assumir que não somos tão poderosos ou tão autônomos ou tão autossuficientes quando normalmente pensamos que somos. Quando isto se conecta com o cristianismo, em nosso meio é muito fácil de somos vitoriosos. Nunca vamos falhar. Somos o povo de Deus e agora nada vai nos sacar esta vitória que vamos ter em la vida cristiana. Arrancamos fuerte. Em minha igreja éramos como 20, 30 jovens em aquele momento. O ministério de nós foi crescendo. Quando saí desta igreja, que trabalhei durante 10 anos, eram como 250 jovens, em um lugar muito semelhante com acá. Nunca vamos falhar. Miro para mi lado agora de esta geração e de los 30 que começaram, não sei se há 10. Miramos para o derredor quando arrancamos em todo esto que vivimos dentro do cristianismo e começamos a ver que há uma silla acá que outro dia havia tal pessoa. Miramos para o lado e nos deparamos com uma triste realidade que não é tão sencillo assim. Empezamos em la caminata com Cristo pensando como lo que passou com Elias vai passar com nós, pero dentro de este mundo. Carros de fuego van a llevar nós e nós vamos flotar sobre este mundo. E nada de malo vai passar com nós. E nada que vá además de la voluntad de Deus está correcto vai passar com nós. Pero nós mezclamos a voluntad de Deus com nossos desejos. Desejos que estão basados culturalmente dentro de hechos de poder. E nada de nós não vai lograr. E nada de nós não vai a ser vitorioso e ter vitória sobre todas as coisas. Se miramos para Hechos capítulo 1, não é assim que arranca. Pelo capítulo 2 e o capítulo 3 pode dar-nos a impressão que todo sempre vai sair dentro de nossa perspectiva. E que todo vai andar sempre dentro de esto. Pero aí chega o capítulo 4 e nos ubica dentro de lo que é a realidade do capítulo 2, do capítulo 3. É a realidade que está aqui, pero queda mais claro. E queda mais claro que com facilidade nós criamos uma ilusão sobre lo que é a vida. Jesus nunca nos deu esta ilusão. É criação de nós. Uma criação de um cristianismo triunfante.
Se vocês miram para Josué, e isto é parte de nossa história também como igreja, mira para Josué, ele vai dizer, conquistamos toda a terra prometida. Pero não havia hecho. Não havia hecho. Há em toda a Bíblia um certo ponto de ufanismo, uma mirada que sempre logramos, pero nem sempre é o que passa. E temos dificuldade de admitir. E por isso que Deus já deu a palabrita tão clave para nossa vida, que é perdão. Perdão é uma palavra clave que viabiliza todo o que a Bíblia está. E por isso que podemos viver com pecados, lutar com pecados, pero aún assim ser santos. Perdão é a palavra clave. Vamos falar um pouco mais de esto, pero miramos esta possibilidade de criar uma ilusão sobre o cristianismo, sobre a vida cristiana. Pero nos deparamos que a relevância cristiana vai nos levar para situações de conflito. É impossível viver em este mundo de uma maneira relevante e não passar por conflitos. É impossível viver em este tempo e lograr agradar a todas as pessoas, agradar toda nossa família ou a nós mesmos. Vamos passar por conflitos internos ou externos, inevitavelmente, em este mundo. E aí nós chegamos nós em el capítulo 4 de Hechos, quando eles começam a ter isto, como igreja em aquele momento começam a viver isto. Eles saem de uma situação muito interessante do capítulo 3, predicando com valentia todo o que ha passado, e eles então seguem com isto, com esta prédica, com valentia, e há que ser desta maneira. Não estão equivocados, estão corretíssimos. Nós temos que ter dentro de nós esse espírito de ellos. Pero mientras ellos hablaram ao pueblo, vinieron sobre ellos os sacerdotes com o jefe de la guardia del templo e de los saduceus. Aquele momento que eles estavam aqui predicando, haciendo a voluntade de Deus, haciendo o que Deus havia los chamado, los encargado para hacer. Vinieron sobre ellos. La palabrita aquí, vinieron sobre ellos, es una palabrita que va a dar la impresión, y en español se intenta hacer esto, pero es como ellos estaban acá predicando, y ellos vinieron sobre ellos. La policía ahora llegó, y llegó arriba de ellos, literalmente. La palabra griega aquí va a dar esta impresión, y no es que vinieron despacito, suave, que pasa acá, ya vinieron arriba de ellos, mirando assim, com agressividade. O que passou acá, todo o que vai passar em este texto, foi uma situação de muita agressividade. As palavras depois que vão utilizar para echar a mano e lo pusieron em cárcel, vai dar que não foram só que agarraram e puseram assim, foi a paliza. Não foi um momento normal de lo que deveria ser, porque eles eram judios em primeiro ponto. Eles não deveriam ser tratados assim. Não eram romanos que chegaram aqui, eram os judios que chegaram aqui. E eles chegaram então e puseram sobre eles. O que estão fazendo acá? O que está passando acá? Mas assim passa com nós em vários momentos. Estamos caminhando bem, a coisa vai sendo bem, mas passa alguma coisa. Passam situações que vão además de nosso controle, de pensamento, qualquer pensamento do controle. Estamos caminhando bem, tentando fazer a vontade de Deus, pero chega o jefe. A gente allí de Silda não passa isto porque o jefe allí é bem tranquilo, pero mentira. A coisa camina bem, pero chega o conflito com meu filho. A coisa camina bem. E aí o chiquito de 5 anos, nem 6 anos, se põe parado e vem contra mim. Eu estava ensinando para ele por la manhã sobre Jesus e seu amor por Deus, e agora ele está aqui querendo viver uma vida impia. Esta é a peleia com nossos filhos, todos que são padres devem saber disto. Eles são impíos, intentando viver a vida cristiana, pero a vezes são só monitos. Cuidado para não criar um monito de Jesus. Alguém que vos ensinou buenos comportamentos, pero realmente não compreendeu a beleza do evangelho. Cuidado para não venir para a igreja, que é uma tentação que temos. Pórtate bem, porque aqui tens que portarte bem. E casi que pode fazer o que quer afuera de aqui. Cuidado como cuidamos de ellos. Cuidado com o que ensinamos. Acá é um lugar que não pode ter equívoco. Não é este lugar que podemos equivocar.
Debemos, no es que debemos, pero casi que esto es el lugar perfecto para personas imperfectas se equivocarem y aprenderem sobre la palabra perdón. Nuestros hijos no hacen lo correcto acá en cualquier lugar. Intentar controlarlos es no enseñar el cristianismo, el real cristianismo y la palabrita perdón. Y la cosa camina bien, pero viene dentro de mí y surge dentro de mí un enemigo que quiere que haga lo que no quiero que haga. Esto es parte de nuestra vida y esto es parte de nuestro tiempo. Lo que pasa allá también es que junto con esta guardia vienen los saduceos y esto es muy clave en lo que está pasando acá. Ustedes saben, ya escucharon un montón de veces sobre los fariseos y todo lo que ellos creían, la parte de ser los maestros, los rabís y todo pasa mucho por ellos, pero hay también otros dos grupos. Además de los saduceos, los essênios, que hablamos muy poco en la Biblia, porque los essênios eran un grupo aislado, ellos se aislaban, no estaban mucho allí, pero los saduceos eran los ricos, eran las personas que controlaban la plata. Los fariseos eram um grupo religioso que controlava a enseñanza, pero los saduceos eram o grupo que controlava o dinheiro. Eram a elite judaica dentro deste grupo. E mira uma coisa bem interessante sobre eles. Eles não creiam em ángeles e não creiam em ressurreição. Dentro de este grupo, os que se mezclaram, que foram muito para o lado da plata, eram o mais semelhante que temos em aquele tempo com os secularistas de nosso tempo. Era um grupo que dizia, não há este aspecto de espiritual, não há este aspecto de aquele espiritual. É interessante como lugares, é um parênteses acá, o secularismo só se desarrolla em lugares que têm um potencial econômico interessante e uma educação boa. São sempre assim. Os outros lugares não passa, mas o Uruguai tem aún que reclamamos e nos ponemos a vezes um pouco molesto com a educação, a melhor educação de Latinoamérica. Lugares assim, ambientes com possibilidade de educação ou possibilidade de dinheiro, são os lugares que normalmente se desarrolla a não crença. Isto lo que temos de los saduceus é lo mais cercanos que temos em aquele tempo, además de los griegos, obviamente, pero em primeiro momento todo passa dentro do povo judío e depois vai ampliando. E eles, então, por seu poder econômico e todo isso, também têm. Uma coisa, e não se enganem, Jesus caminhou bem dentro de los judíos e foi bem hasta um momento, quando ele empieza a tocar as ganâncias do templo. Quando Jesus vai dizer, acá no mais esta coisa, porque o que estava passando no templo é que havia sim a possibilidade de vender coisas para aquelas pessoas que não tinham possibilidade de trazer o bicho, pero eles estavam tendo ganâncias super altas assim. Estavam explorando as pessoas. O que Jesus está trabalhando também quando expulsa a gente de aqui é que ele está promovendo ou buscando uma igualdade social dentro do que estava vendo, porque estavam aproveitando da gente que não tinha como trazer o bicho para aqui. E ele, então, quando ele toca em la plata, se termina. Plata é uma coisa muito importante na vida. Plata não é a coisa mais importante na vida, obviamente que não, mas basicamente é a prova mais clara que temos sobre onde está nosso coração. É muito sencillo para ver onde está nosso coração quando miramos onde estamos invertindo nossa plata. Plata é algo, a vezes as pessoas podem deixar o poder, a vezes podem deixar o desenvolvimento sexual e tudo que involucra com isto e abrir, deixar um pouco, pero plata raramente as pessoas deixam. Os três pecados principais, normalmente, onde os fracassos mais grandes de nossa vida estão involucrados, que é poder, sexo e dinheiro, plata, recursos, todos os três se conectam de alguma maneira. E plata é uma coisa muito sencilla, onde que se pode ver onde está nosso coração. O que passa acá agora é que eles chegam aqui e eles vão dizer não. Eles provavelmente encargaram e trabalharam isto. Os saduceus está muito claro como é seu desenvolvimento. E há um elemento acá, e o texto vai dizer sobre algo que eles têm, que quizás já guardaram por muito tempo. Os saduceus vão chegar aqui porque eles não creem em ressurreição e agora vão poner-se duro e levar os guardas para este momento. Nós vamos passar por conflito com pessoas que creem distinto de nós. E uma pergunta muito interessante para nós é
como vamos lidiar com isto? Hasta donde nuestro evangelio va a ser el evangelio de Jesús, o hasta donde nuestro evangelio va a ser como un poco más light, un poco más tranquilito. O hasta que ponto nosotros estamos trayendo conflictos para nosotros que Dios no ha chamado nosotros para tener. Hay tres posibilidades, que es la prédica de nosotros de un evangelio real como de Jesús, amoroso, pero al mismo tiempo que se pone firme en sus convicciones. Hay una otra cosa de dejar tranquilito el evangelio, un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, pero hay una otra posibilidad que es encontrar pelea donde Dios no nos llamó para tener pelea, que es ser los peleadores de Jesús y que peleemos por cualquier cosa y realmente no Jesús pelearía en todos estos momentos. Hay tres posiciones de nosotros también junto con esto. Si llegan los saduceos hoy en nuestra vida, y ya llegaron, o quizás varias veces, ¿cómo es que vos ha caminado? Dejado ellos hacerem como querem, seguindo com o verdadeiro evangelho, ou encontrando mais pelea que Deus te ha chamado para ter. Porque a postura de los apóstolos acá é muito interessante também. Eles não provocam uma pelea que Deus não ha chamado eles para provocar. Nós muitas vezes somos muito peleadores, e vamos por um caminho que quizás Deus não nos ha chamado. Pero además de esto, que o evangelho vai nos levar para determinados conflitos, Jesús saca a nosotros y saca cualquier posibilidad de cualquier persona de neutralidad. Jesús es la persona más amada y más odiada que existe. Jesús es un divisor de la historia, pero Jesús también es la persona que dividió la historia y divide las personas en aquellos que lo aman y lo odian. Hay una cosa muy interesante dentro de la prédica del Evangelio. Yo vení de una casa donde todos eran espiritistas. Mi mamá aún hoy cree en estas cosas de reiki y todo esto de cura por las manos, por energía y todo esto. Mi papá es casada con una mujer que psicografa y un montón de cosas así. Entonces vení de una casa donde hay mucha cosa, mucha conexión con todo esto. Y lo que se puede ver es que Jesús saca la neutralidad. Todos los espiritistas, todos de varias creencias, creen en Jesús. Pero así como muchos acá van a decir, yo creo en Jesús, pero de mi manera. Hay una creencia usual en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, pero es un Jesús proyectado por mí mismo. Y yo pienso en él como alguien quizás a veces muy distinto de la Biblia. Pero Jesús de la Biblia saca a nosotros de neutralidad. O Él va a nos llevar para una pasión sin límites, cuando nosotros estamos con Él. Y es lo que pasa, porque a veces nos apartamos, pero si estamos con Jesús, volvemos con Él. Y estamos con Él, queremos estar con Él. O a veces Jesús entonces lleva a las personas a realmente lo odiaren por su postura, por su manera de amar, por su manera de dar la vida. Y es lo que pasó acá. ¿Se acuerdan que en Lucas 20 los saduceos ya tuvieron un problema con Jesús? Y se acuerdan que en Lucas 20 los saduceos llegaron para él haciendo una preguntita bien interesante. Pero ¿qué va a pasar con esta mujer que tuvo varios esposos en el cielo? ¿Con quién ella va a estar? Pero es una trampa que hicieron porque ellos no creen en resurrección. Entonces los saduceos eram, como muitas vezes que passa a nosso redor, eles eram extremamente tramposos. O mundo que está a nosso redor não pelea com armas legítimas. Eles são bem, o mundo é muito pensativo e muito astuto em sua proposta. A pergunta de los saduceus para Jesus não era sobre se ele que ele creía sobre isto, era uma trampa para ver como iba a contestar. E Jesus aprende e nos ensina uma coisa bem interessante, nos ensina isto de ser astuto em sua contestação. Em el cielo nós seremos como os ángeles que não se dão em casamento. Eles não creem em ressurreição e tampouco creem em los ángeles. E ele contesta então e põe eles a hora para ter que trabalhar com esta coisa. Jesus nos ensina sobre como ser astutos também neste tempo, simples como as palomas, pero astutos também. E Jesus então deixou essas pessoas, eu creio isto, de alguma maneira este grupo já viene com um ressentimento que não é de agora. Eles chegaram em aquele momento ressentidos. A palavra ressentidos
es que ellos mismos trajeron esta cosa para sus corazones de una manera que ellos fueron cultivando. La palabra griega acá no es algo que empezó en aquel momento. La palabra griega allí es que ellos están resentidos y esto está con ellos ya hace tiempo. De una manera que ellos cultivaron. No era solamente con estas personas que ellos estaban peleando. Era con Jesús y con la propuesta de Jesús. Las personas pelearem con nosotros, cuando pelean con nosotros por nuestras actitudes y porque nosotros merecemos esas peleas, tiene que salir de nosotros la palabra perdón. Perdón, yo me equivoqué. Pero cuando las personas pelean con nosotros porque estamos creyendo en Jesús, yo salgo de adelante y digo, el problema es tuyo con él. A veces las personas vienen a pelear conmigo porque yo dije, mira, tenés que cambiar esto y mira aquel, porque Jesús dijo esto. No, no quiero. No es conmigo. No es conmigo. Nosotros debemos aprender a lo largo del tiempo a no pelear. No es nuestra pelea. Y Jesús no necesita que defendamos a Él. No somos acá ahora embajadores de un Jesús pobrecito que necesita ser defendido. No, Él va a defenderse de manera muy astuta a lo largo del tiempo. Nosotros solo estamos acá para comunicar la verdad. Mira los apóstolos. Ellos no entraron en la pelea. Si la pelea de estas personas no es con ellos, dejaron ellos pelear. Dejaron hacer lo que hacían. Nosotros a veces queremos defender las cosas, defender a Jesús. Y cuando vienen personas para hablar con nosotros que no creen de la misma manera que nosotros, no hablo así de mi creencia. El problema no es Jesús, gente. El problema es mi corazón. Porque yo no quiero escuchar esto. Yo no quiero pensar que quizás estoy pensando equivocado. Entonces tengo que defender a Jesús. Pasa algo dentro de nosotros que no es legítimo. Nosotros no estamos en este mundo para defender a Jesús, ni para defender la fe cristiana. Nosotros estamos acá para predicar a este Jesús con amor. La palabra amor puede ser muy fácilmente traducida como dar la vida por la persona. La palabra agapao o ágape está conectada con esta perspectiva. Doy la vida por las personas. No peleo con las personas por mi amor. Me encanta apologética, defensa de la fe, pero una cosa que he aprendido, yo no puedo defender mi creencia sin amor. Yo no puedo defender mi creencia a costos de otras cosas. Entonces, a mí me encanta la doctrina de la Trinidad y todo lo que involucra con esto. Me encanta pensar en los aspectos de Dios. Y cuando la persona dice, no creo en Dios, bien, ¿qué puedo hacer? Ella no me preguntó sobre este Dios. Ella no está preocupada en saber sobre Dios. Ella solo dijo, no creo en Dios. Bien, vamos a ver qué pasa. Arthur, ¿vos has dicho eso? Claro que sí. Vamos a ver qué pasa. Otro día el pueblo, la mujer llegó para mí, una señora de allá, y dijo, preguntó qué hacía yo. Le dije, yo soy teólogo. Y ella dijo, el pueblo no necesita más de teólogos. Vamos a ver. Vamos a ver. Piensa así, bueno. No me preguntó, no me hizo cualquier pregunta. ¿Por qué tengo que hablar un montón de cosas, defender? No. Dije, quizás, vamos a ver qué pasa en el futuro. Na semana toda esta, eu fui achar porque era fisioterapeuta. Então, toda a semana estava achando achar. No fim da semana, estavam falando sobre Jesus. Pensamos sobre esto, que a veces, quando a pessoa ha dicho uma coisa, é porque ela realmente crê em esto. Pero a veces também é uma parte de que ela quer provar que nós somos, como todos, peleadores não amorosos. E não estou dizendo que não devemos segurar firme la palabra y sermos firmes en lo que Dios está proponiendo, pero de la manera de Jesús. En última situación, Jesús fue hasta la cruz y dio la vida de él por estas personas. Esto es nuestro llamado. Y estas entonces personas llegaron allí resentidos de que enseñaba el pueblo. Estaban resentidos con todo esto, de que anunciaban ellos al pueblo. El pueblo allí es una multitud. Lo que esta palabrita va a dar una énfasis en esto, era mucha gente. Nosotros vamos a ver que 5,000 tomaron la decisión, pero sabemos que estos son solo los varones. Entonces este número puede ser 3 veces más o quizás más, pero eran de aquellos que mayormente tomaron la decisión. Era mucha gente que estaba pasando allí. Y no es que ellos estaban predicando y todos estaban escuchando gente. Estoy con parlante para nuestro grupo. 5,000 no van a escuchar ahora uno.
es que ellos estaban hablando y esto estaba multiplicando así. Uno estava falando, eles estavam predicando acá, e outros estavam repetindo e trabalhando, e o mensagem estava sendo organicamente. Organicamente. Não porque chegaram aqui, puseram na tenda, e agora todos vão ter que ouvir. Não. Eles estavam predicando para algumas pessoas que estavam escutando. Esta é a palabrita grega que está aqui, van a dar a compreender isto. E a palavra iba sendo anunciada, um para o outro, passando aqui. A vezes pensamos que cristianismo também involucra com poder e teremos que fazer a gente escuchar. Não é assim que esta gente estava fazendo. Eles estavam predicando para aqueles que estavam escutando, mas cerca algum grupo grande aún, e isto estava sendo repetido. Nem as prédicas no Novo Testamento, quando involucra muita gente, são hechas como a vezes pensamos, basadas em poder. Que todos são obrigados a escuchar o mensagem do Evangelho. Não, um escutou. Isto faz sentido. E foi multiplicando. E isto passou muito rápido em aquele momento. E era isto que estava passando aqui. Ressentidos do que ensinava ao povo e anunciar a Jesus, a ressurreição de entre os mortos. Relevância, gente, vem por meio de fidelidade. Estas pessoas estavam sendo fieles a Jesus. Estavam sendo fieles a sua mensagem, mas também a suas ações e a sua persona. Não há relevância para nós em este mundo se não há fidelidade. Uma vez estava com um grupo de pastores falando, eu que sei quantos anos hace, eu tenho 28 hoje, então quizás 5 anos atrás, não? Quando o tempo passa, nós temos que baixar a idade. Mas eu estava com um grupo de pastores assim, há alguns anos, e estavam falando da vida, do ministério, e um grupo não era muito grande, então estava bem personal a coisa. Chegou um ponto que eu disse, sabes, eu he compreendido que Deus não me ha chamado para relevância, não me ha chamado para ser relevante. Pero Arthur, vos empezaste a falar acá de relevância, pero eu compreendo que Deus não nos ha chamado para ser relevantes. E eu disse, Deus nos ha chamado para ser fieles. La relevância, a possibilidade de ser relevante, viene por meio da fidelidade, porque eu não logro cambiar as pessoas. Em la Bíblia, solo Deus cambia as pessoas. Se eu não logro cambiar as pessoas, eu não posso ser relevante. Eu só posso ser fiel e posso comunicar sobre esta fidelidade. E Ele vai ser o demais. E eu disse para essas pessoas, eu he compreendido que quizás muito de lo que compreendemos sobre técnicas dentro do ministério não deveriam ser a principal coisa. E que a principal coisa deve ser onde está nosso coração. E nosso coração buscar fidelidade. Pero há uma trampa hoje em dia que vivimos, que é a diferença de um cristiano e nós sendo fieles ao mensagem a Jesus versus uma perspectiva de lealdade. Muitas vezes nós estamos peleando por ser leales e não por ser fieles. E quizás a diferença etimológica de esta palavra está em a fidelidade com a palavra, a fidelidade com o mensagem, a fidelidade integral de minha vida versus uma lealdade aparente sobre todo isto. Eu estou contigo, pero não integralmente. Pero eu vou contigo, e mesmo se vos haga algo equivocado, eu vou contigo. Lealdade não exige integridade em todos os pontos, solamente fidelidade a aquelas pessoas. E a vezes como igreja somos assim, fieles a Bíblia, Marcelo e outros líderes que há acá. Fieles ou leales a um grupo. Jesus não nos chamou para lealdade. Aunque passe lealdade, fidelidade se conecta com lealdade. Pero Jesus nos chamou para algo mais grande e integridade em todos os pontos. Cristianismo está mais conectado com onde está nosso coração, com minhas capacidades. Eu uma vez prediquei um mensagem, quizás muitas outras, pero aquele mensagem eu me acordo como o pior de minha vida. Me acuerdo de predicar aquele e pensar, onde há um agujero que pueda vivir por la próxima semana para nadie hablar de esto comigo? Por favor, se não há um agujero que abra na hora um lugar para eu entrar e nunca mais estar aqui. Minha igreja era uma igreja grande para os padrões de Brasil, pero para aquela região era muito grande e sabia que em 2 semanas ia volver a achar e poner minha carita aqui. Eu estava com uma vergonha, e empieza a venir coisas dentro de nosso coração.
Anos depois, uma pessoa chegou para mim e disse: Arthur, vos não sabes como um mensagem tuyo hizo diferença em minha vida. E eu pensei, não, aquela mensagem foi boa, não? Quizás seja aquela, será que é aquela? E ela disse sobre aquele mensagem em Levíticos, que hasta hoje me acuerdo que prediquei, porque tentei predicar Levíticos, foi muito malo, e não é que não é possível, mas eu não logrei aquela vez, e quedou muito malo. E ela disse, aquele mensagem cambiou minha vida. É Deus, gente, é Deus. Deus hace esto. Nosotros solo nos encargamos de la fidelidad. De la fidelidad. Não há neutralidade com Jesus, gente. Ou somos fiel a Ele, ou não somos. Ser fiel a Jesus não é fazer todo correto. É saber todas as vezes, quando chega o momento de dizer, perdão, eu realmente não estou sendo contigo, mas aún sou e aún quero viver em fidelidade. Perdão é a palavra clave para vivir fidelidade, para vivir integridade. O momento que nós somos pecadores, é impossível que não vamos a ser malo. Ou seja, perdão é o único caminho para a fidelidade real e verdadeira. Pero caminhar com Jesus pode nos levar a lugares que não queremos estar e não desejamos estar. O que passa com nós é que projetamos uma vontade de Deus, projetamos um ideal de Deus. E eu digo muitas vezes que os seres humanos são geniais em criar vontade de Deus. Decimos, esta é a vontade de Deus. ¿Por quê? Porque é onde quero estar. É o que quero fazer. Pouquíssimas vezes nós decimos, quero ir para tal lugar que não é algo que nosso coração anela estar. E decimos, Deus me ha dicho que debo hacer tal cosa. Deus me ha dicho que debo hacer tal cosa. Nós somos especialistas em criar vontade de Deus. Pero mira o que passa. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, predicando em aquele lugar. Estavam buscando integridade, sabendo que pode passar coisas por meio da mensagem. E o que passa, eles vivendo na vontade de Deus, e les echaram mano. E los pusieron em cárcel. Hasta o dia seguinte. Porque era já tarde. Fazer a vontade de Deus não necessariamente vai nos levar para onde queremos estar. Eu realmente, em momento algum de minha vida, planifiquei estar em Uruguai. E por isso que é bueno. Por isso que é bueno. Muitas vezes nossos planos são muito mal hechos, pensando em todo o que vai passar dentro da vontade de Deus. E deixar com que Deus coordine a coisa em nossa vida não só é a melhor coisa em todos os aspectos, pero em qualquer momento vos deve pensar que é a coisa mais sábia. Quando nós tentamos controlar nossa vida e somos malos essencialmente, ou temos o mar dentro de nós e não temos todo o poder sobre todas as coisas, eu não posso dizer que nem sequer termino esta prédica que Jesus não volta. Nem sequer posso dizer que termino esta prédica sem passar com um problema em meu coração. Nós não podemos dizer nada sobre 5 segundos em adelante. Não posso dizer, esta luz vai quedar-se inteira até o fim. Não podemos. Imaginamos que se calculamos o tempo útil da luz, pensamos sim, mas passam coisas que vão además de nossos cálculos. Nós não podemos controlar nem 5 segundos depois da hora. Quando nós tentamos controlar nosso futuro, nós nos estamos encargando de algo que vai mais allá de nós, sem os poderes necessários para controlar. E aí vem tragédia. Aí vem coisas que não são buenas. Ir para os cárceres do mundo que há a nosso redor, internos e externos, se é da vontade de Deus, ou se Deus te ha permitido passar por isto, é o melhor lugar que pode estar. Porque Deus vai cuidar de ti, da maneira de Ele, em todo lugar. Pero se nós entramos em lugares, em portas que Deus não nos ha chamado para estar, Ele vai cuidar de nós agir dentro daquele lugar. Pero também vai deixar que nós passemos, a vezes, por consequências de estar em aquele lugar, hasta que salimos daquele lugar e volvemos atrás. Eu estou, a vezes, em conflito com Valentina, só passa isto em minha casa, obviamente, e Deus não me ha chamado para estar em conflito com Valentina. Não, pero culpa de ella, claro, muito peleadora, imagine a chica que é muito peleadora, vamos deixar assim. E eu entro em este lugar, e quando estamos falando de lugares, não estamos falando só fisicamente, pero estamos falando em situações e momentos. Acá é físico, obviamente.
Pero podemos pensar esto en nuestra vida, en dónde estamos, porque ellos podrían estar allí en el cárcel, odiando a Dios por dejar ellos allí adentro. E não era tanto o tema del físico, pero sobrepassa isto. E eu entro em conflito com Valentina. Deus não me ha chamado para isto. Eu elijo estar aqui. Eu posso entrar em conflito com os chicos que vêm me achar e todo isto. E a vezes há conflitos que são de Deus para mim, como este conflito para ti. Pero a maioria dos conflitos que passamos, Deus não pensou isto para nós. Nós elegimos entrar por esta porta. Eu entrei por la puerta. Eu tenho que sair por esta puerta. E a palabrita entonces é, perdóname. Pero esta situação de conflito não foi o que Deus quiso para mim. Acá o texto está falando em situações que sim, estamos fazendo a vontade de Deus. Não estamos falando de malas eleições. Estamos falando de quando estamos vivendo a vontade de Deus. E aún assim passamos por situações que não desejamos. São Mateus capítulo 4, ¿se acuerdan? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para passar por las tentações. Jesus está mirando todo o que passa por nós. E muitas vezes Ele vai deixar. Nós temos uma mirada de Jesus que é o Jesus de la Renascença. ¿Se acuerdan de Jesus de las obras, de las pinturas de la Renascença? É, em vários aspectos, muito mais semelhante com uma mulher do que um homem. Muitas vezes, os quadros de la Renascença vão a poner Jesus muito femininos. Muito femininos. Miramos para Jesus, e não tenho nada contra esse lado, e obviamente nós como masculino temos o lado feminino, pero mira que há uma distorção aqui para mirar Jesus como alguém que nunca vai dizer algo que não quer escuchar. Esta é a mirada que a vezes temos de Jesus. De um Jesus que nunca vai dizer, nunca vai levar por um caminho que nós não queremos ir. Como se nossa vontade fosse a vontade de Deus. Deve ser ao revés, gente. Nunca de assim. E eles passam, então, por isto. A vezes, dentro de trabalhos, dentro de lugares que estamos estudando e coisas assim, podemos passar por coisas assim. E acá o que passaram foi muito agressivo, como já les dije, e les echaram mano. A palavra acá viene cargada com uma ideia de que foi com força. Eles foram agredidos. Em nome de Jesus, foram agredidos. Não só emocionalmente ou mentalmente, foram agredidos fisicamente. A vezes passa coisa com nós, que passa alguma coisa mala no nosso redor, ou pode passar agressões diversas, que estamos tentando viver a vontade de Deus, e alguém vai dizer alguma coisa para nós, e nós já vamos assim como peritos. Nosso lugarcito lejos, e quedamos assim, cerrados, e nos cerramos. E pensamos, não, isto não é de Deus. A vezes pode ser. Eu passei por situações dentro do ministério, com pouquíssimos anos de experiência, lidiando com líderes mais grandes, ou situações dentro da igreja que eu não gostaria para nadie. Pero quando vim para o Uruguai, depois de 15 anos trabalhando em Brasil, situações muito complexas, e algum ateu ou alguém agnóstico, ou uma situação a pessoa habla comigo de uma maneira que não me gostaria, eu digo, não, eu fui criado entre os tiburones. E era dentro da igreja, às vezes. Acá estou tranquilo. Passar por situações complexas em nossa vida, em aquele momento, pode ser malíssimo. Pero pode ser o que Deus está fazendo contigo, para que mais adelante esteja listo para situações aún piores. Arthur, vos me está invitando para isto? Não, não sou eu. É Deus. Deus trabalha em nossos corações. Nos prepara para situações, para lograrmos passar por pandemias em nossa vida, para passar em momentos assim como nossa vida. E que Deus pode fazer com vocês que passaram por um montão de coisas e aún quedam fieles ao mensagem, fieles a este Jesus. Que Jesus pode fazer mais allá de las coisas óbvias que passam com a vida cristiana ou com a projeção de cristianismo que hacemos como se fosse todo rosado, cheio de coraçõezitos. E sabemos que a vida com Jesus a vezes pode involucrar cárceles, os diversos cárceles. E Deus está trabalhando em nossos corações, trabalhando em nossa piel, para quedar dura e resistente. Pero também trabalhando em nossos corações, para que sejam sensíveis,
líder com pele muito dura e coração que se deja de ser blando e mirar para Jesus é um problema gigante. Nós, como cristianos, devemos aprender ao longo do tempo a passar por isto e não entrar em enganos, mas nosso coração deve estar sensível. E quando não está, devemos mirar para trás e ver onde quedamos mal. Eu passei por uma situação de conflito com um líder e por muito tempo guardei rancor, 2 anos. E passei por tentação de guardar por mais tempo. Quando me di conta que não era este o chamado de Deus, aprendi uma vez mais a perdonar. E aprendi que perdona é uma coisa que passa muitas vezes com situações que passaram em nossa vida. E aprendi e estou aprendendo como não fazer o mesmo, mas também a não guardar rancor. É um aprendizagem para toda a vida. Aprendemos isto, nosso coração queda mais listo para compreender o que Deus tem para nós. E por fim, e sei que o capítulo vai seguir aún mais, e o que passa nas narrativas, vocês sabem que a Bíblia é um livro de narrativas, 60% da Bíblia é uma narrativa, Hechos é uma narrativa gigante, mas há dentro das narrativas micro-narrativas. E o que passa em este capítulo é que temos uma narrativa, uma história dentro de outra história, pero casi que uma conclusão, uma micro-conclusão em este momento. As narrativas bíblicas normalmente têm um trasfondo seguido por um problema, um desarrollo do problema, uma solução divina e uma conclusão. Isto vai passar por todo o capítulo e como vocês têm gente melhor para isto, vou deixar a grande parte acá para Marcelo, para Billy, para seguir. Pero acá temos uma micro-conclusão dentro deste capítulo. Mira esto. Eles, então, vão para o cárcere. Para aqueles que miram para o cristianismo como solamente vitória, vão a pensar, eles não têm vitória. Há que ter vitória. Pero a vitória acá e o desarrollo do texto e a micro-conclusão viene com a vitória do Espírito Santo. E é sobre esto que o livro de Hechos está falando. E a vitória do Espírito Santo, espero muitos de los que haviam ouído a palavra cresceram e o número de los homens eram como 5,000. Se nós temos uma mirada de la vitória é nosso éxito e que a vitória em este texto é quando eles deixam o cárcere e que é o que vai passar aqui atrás, não compreendemos a perspectiva bíblica. A vitória de Deus é mais gente com Ele, é mais gente sendo transformada. A vitória de Deus por nossa vida é transformação em nós e através de nós. Assim há vitória. E este livro, todo ele, não é sobre nós. E esta vida não é sobre nós. Esta vida e este livro é sobre o Espírito Santo e a obra de Ele de maneira comunitária com o Hijo e com o Padre. A história de este livro em Hechos é a história do desarrollo do Espírito Santo em este mundo e como ele vai trabalhando nas pessoas. A história da Bíblia é a história de Deus e a revelação de Deus. E a história de nós pode ser a continuação deste livro ou pode ser nossa história. E em nossas histórias, nós sempre vamos terminar bem. Em la história de Deus em nossa vida, podemos terminar dentro do cárcere, pero pessoas vão ser transformadas. Nossa vida não é sobre nós. A perspectiva egoísta é de mais ateia impossível dentro do cristianismo. Nós, quando somos egoístas, probamos que os ateus estão corretos e que os agnósticos estão aún mais corretos. Não vale a pena viver esta vida para os demás. Nossa vida, dentro da perspectiva de Cristo, é sobre Jesus e nós e não sobre o que nos gusta. Homens e mulheres de Deus, quando compreendemos isto ao longo de nossa vida e nos mantemos fieles a esta perspectiva, podemos ver em nossa vida, em fim de todo, a história de Deus em nossa vida, aunque com equívocos, pero com palavras de perdão, perdonando e sendo perdonado. E aprendemos então e deixamos que Deus escreva a história de Ele em nossa vida. E nossa história pode terminar malíssima em vários aspectos, pero se Deus terminar bem escrito em nossa vida, sempre vai ser um êxito. E aí temos que cambiar a perspectiva para esta perspectiva divina de lo que é uma vida exitosa. E uma vida exitosa é Deus em nós, Deus por meio de nós, transformando a pessoas. Oremos por isto. Deus, te damos graças por estarmos acá, te agradecemos por la perspectiva tuya
em livro de Hechos. Te agradeço por esta igreja que se propõe a estudar este livro todo ele. Gracias te damos por la oportunidad que van a tener semana después de semana para ver más tus hechos en este libro y como vos ha plantado la iglesia en este tiempo. Te agradecemos por esto y te pedimos que esto sea nuestra historia. Que sí, como misiones que han comprendido la perspectiva de Hechos 29, que acá sea, acá en Atlántida sea la continuación de todo esto, no con la misma autoridad como este libro fue escrito, pero continuación viva de tu palabra siendo aplicada en nuestros corazones y que el mundo pueda conocer un poco más de ti por medio de nuestras vidas, a medida que comprendemos que no es sobre nosotros, no es sobre lo que nos gusta, no es sobre lo que queremos, pero es vos en nosotros, construyendo tu imagen en nosotros, reconstruyendo esto y trabajando en nuestro corazón. Nos bendiga todo lo que va a pasar aún hoy y te damos gracias por la oportunidad de parar, evaluar, aprender sobre qué conflictos debemos entrar, qué conflictos no son tuyos para nuestra vida y ganar cada vez más esta perspectiva tuya sobre esta vida. Que sea así por toda nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.